Como eu falei lá atrás, a gente tem situações onde a gente tem uma operação da álgebra relacional que ela não está implementada em SQL. E também tem o oposto, onde a gente tem funções no SQL que não estão previstas na álgebra relacional. Tá? Esse último é o caso do fechamento recursivo, ou seja, ele está no SQL, mas não está na álgebra relacional. O que aconteceu foi que a álgebra relacional foi proposta, né, como uma base para a implementação SQL, mas obviamente diversas situações foram surgindo e aí foram sendo incorporadas ao modelo prático, mas não estavam previstas inicialmente na álgebra relacional. Então, a gente tem um exemplo aqui para deixar claro o que é esse tal de fechamento recursivo. Tá? A gente traz essa situação aqui para o material de álgebra relacional, mas é apenas para ilustrar uma limitação, ou seja, ilustrar uma situação onde o SQL ele é mais expressivo. Tá? Esse fechamento recursivo, nesse exemplo aqui, seria a gente querer recuperar os funcionários por níveis de supervisão, ou seja, supervisores de primeiro nível, aí supervisores de segundo nível, ou seja, a gente seguindo a risca aqui seria recuperar todos os supervisionados de um empregado e em todos os níveis, ou seja, recuperar os funcionários E' que são supervisionados pelo empregado e depois os empregados E', que são supervisionados diretamente pelos funcionários E', e depois os funcionários E', supervisionados pelos funcionários E', e assim por diante, ok? Então, só lembrando, a gente tem uma tabela employee no nosso banco de dados de exemplo, onde a gente tem vários atributos, um deles lá no início a gente pode representar aqui que é o SSN, tem nome, tem vários outros e tem um outro aqui que é o super SSN. Então esse super SSN é o SSN do supervisor. Então eu posso ter o empregado 1 supervisionado pelo 10. Aí eu tenho 1 também supervisionado pelo 10. Aí eu tenho 10 supervisionado pelo 12. Aí eu tenho o 12 supervisionado pelo 20. E assim por diante, tá? Então, você vê aqui que a gente tem vários níveis de supervisão, né? Uma hierarquia de supervisão. E aí esse fechamento recursivo seria uma forma da gente recuperar para cada nível, né, quem são os funcionários que estão nesses níveis aí. Então, você pode perceber que a gente tem como especificar na álgebra relacional uma consulta para um determinado nível. Se eu quiser se eu quiser recuperar quais são os funcionários de primeiro nível, eu consigo especificar. Quais são os funcionários de segundo nível, eu também consigo especificar. Mas eu vou estar amarrado àquele nível, né? Eu consigo fazer uma consulta específica para aquele nível. Isso é possível. Então, se eu faço uma consulta de primeiro nível, eu recuperar alguns funcionários, eu faço uma consulta de segundo nível, eu recupero outros funcionários, uma de terceiro nível, eu recupero outros funcionários. E eu posso fazer uma união desses resultados. Mas veja que a minha consulta ela está sendo específica para o nível 1, nível 2, nível 3. Eu não tenho como fazer essa consulta de forma mais genérica, mais geral, para recuperar esses funcionários de cada nível de supervisão, como a gente viu no exemplo anterior. Aí aqui a gente tem um exemplo onde a gente vai recuperar aqui os subordinados de um determinado funcionário, chamado aqui de Borg. E aí, para cada subordinado dele, a gente vai recuperar os subordinados desses outros. E aí, para cada um desses, a gente vai recuperar os seus também, né, subordinados e assim por diante, tá? Até a gente sair montando toda a consulta que a gente quer. Isso seria a situação lá do início. Tá? Nesse caso aqui, a gente se limitou a 2 níveis aqui e aí juntou isso através
dessa união aqui desses resultados aqui embaixo, tá? A gente tem aqui a união desse resultado com esse resultado aqui. Okay? Então, só para a gente acompanhar aqui como é que isso funcionou, vamos verificar aqui que a gente tem o SSN do Borg, é esse 888-665555. Então, a gente vai ver que ele é supervisor aqui, ele é supervisor aqui. Então, esse é o subordinado, o supervisionado, e esse também. Então, por isso que eles vieram para cá, para o resultado, tá? Eles vieram para cá. E aí, depois a gente vai querer utilizar os SSNs desses dois aqui como sendo supervisores. E aí a gente vai procurar eles aqui desse lado direito, tá? É a mesma coisa aqui desse lado direito. Então esse 3334455 a gente acha ele aqui, a gente acha ele aqui, a gente acha ele aqui. Então esse daqui da esquerda, esse daqui da esquerda, esse daqui da esquerda tem que estar aqui embaixo. Ele está aqui o primeiro, o segundo está aqui, o terceiro está aqui. Então, para esse outro, esse daqui, esse 987, etc., a gente tem um aqui e tem outro aqui. Então, esse vai para lá também e esse também vai. Então, um está aqui e o outro está aqui. Então, ou seja, a gente pode estar repetindo esse ciclo aí quantas vezes a gente quiser e vai conseguir recuperar esses funcionários de cada nível, tá? Nesse caso aqui, a gente só estava interessado nos dois primeiros níveis e aí juntou tudo nessa união aqui. E isso a gente consegue fazer na álgebra relacional. Okay? Aí tem uma perguntinha, então, como sempre, eu vou pedir para vocês darem uma pausa para refletir o que está sendo perguntado aí. Então, podem dar uma pausa agora. Bem, essa é uma pergunta simples, mas é uma pergunta diferente, porque normalmente a gente tem uma consulta expressa em linguagem natural e a gente quer reproduzir ela em SQL, em álgebra relacional, mas esse exercício também é importante de você ver uma consulta sendo feita em álgebra relacional e você tentar pensar como é que eu especificaria isso, né, em linguagem natural. Então, obviamente, tem várias formas de você especificar isso. Então, poderia ser, por exemplo, recuperar os funcionários supervisionados por Borg e os funcionários supervisionados pelos subordinados a Borg. Seria um exemplo. Mas você tem outras formas e aí é um exercício interessante de você tentar representar com linguagem natural. O objetivo é sempre tentar expressar da forma que seja mais clara para que alguém consiga entender e reproduzir isso aí. Talvez essa forma que eu falei não seja a mais clara, mas você pode ter outras formas de você expressar isso aí. Isso é importante, inclusive no ambiente corporativo, você vai especificar para um desenvolvedor uma certa consulta que ele quer fazer, você vai especificar isso no documento e é bom que esteja bem claro em linguagem natural qual é o objetivo dessa consulta para não gerar ambiguidade e isso acabar sendo implementado da forma incorreta.